Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos discutir a respeito do crime impossível, instituto que se encontra com previsão legal no artigo 17 do Código Penal e que tem por literalidade não punir a tentativa quando o agente, por ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto, torna-se impossível a consumação do crime. Um grande exemplo que nós temos, meus amigos, é o cara que oferece praticar homicídio, mas está portando uma arma de brinquedo. Há de convirmos que uma arma de brinquedo não traz consigo uma potencialidade lesiva apta a causar a morte do indivíduo, nem ao menos o risco de causar esse resultado desejado pelo agente, uma vez que ele estava portando uma arma de brinquedo. Um outro grande exemplo, quando tratamos da ineficácia absoluta do meio, entenda-se como instrumento, o objeto utilizado para a prática do delito. Diante de uma arma de brinquedo não há que se falar em potencialidade lesiva. Por quê? Porque não constitui todas as elementares do tipo, no caso o homicídio, que teria que ter como resultado naturalístico a morte para que se consumasse o delito. Outro exemplo a ser citado é o cara que resolve praticar um homicídio, mas ele utiliza de uma arma que está totalmente inapta a efetuar disparos. Ou seja, ela não traz potencialidade lesiva. Foi comprovado pericialmente que a arma não tem aptidão a efetuar disparos, entenda-se que essa arma não oferece risco algum. Diante disso, reconhece-se a atipicidade, a exclusão da tipicidade, que é a natureza jurídica do crime impossível. Só que, meus amigos, quando tratamos da literalidade desse artigo 17, nós temos o seguinte: não se pune a tentativa quando o agente, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, torna impossível a consumação do crime. Eu parafraseei a literalidade do artigo. O que isso quer dizer? Quando o agente resolve praticar uma conduta, mas essa conduta não se consuma por ineficácia absoluta do meio, como eu já disse, entenda-se, o instrumento, o objeto, o meio empregado para atingir o seu resultado almejado, ou por propriedade absoluta do objeto. Objeto, entenda-se, a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Exemplo, eu quero matar B. Qual seria o objeto? A vida de fulano. Então a minha conduta vai recair sobre a vida de B, porque eu não queria matar ele. Entenda-se que eu quero tirar a vida dele. Estando presentes tanto a ineficácia absoluta do meio quanto a impropriedade absoluta do objeto que impede a consumação desse delito, não se pune a tentativa. Exemplo: no caso em que o cara quer matar fulano, ele pega uma arma e aperta o gatilho. Só que essa arma realmente não dispara e posteriormente ele é abordado pelos policiais. É levado para a delegacia, lá o delegado manda fazer a perícia e detecta que a arma não tinha potencialidade lesiva nenhuma, porque ela era totalmente inapta a produzir o resultado, inapta a efetuar disparos. Diante disso, conforme dispõe o artigo 17 do Código Penal, o delegado tem que reconhecer pela tipicidade, pela exclusão da tipicidade, não cabendo possibilidade de reconhecer o crime. Correto? Isso quando se trata de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Ocorre, meus amigos, que nós temos a possibilidade da ineficácia relativa do meio e a impropriedade relativa do objeto. Nesses casos, aí sim se reconhece a tentativa.
Se você tentou praticar um homicídio com uma arma que ela foi comprovado que ora ela dispara e ora não, você tentou atirar, apertou o gatilho e não atirou, mas foi comprovado posteriormente por perícia que essa arma de vez em quando dispara, aí sim você responde pela tentativa. Uma vez que, embora seja alternativamente, essa arma, embora dispara ora sim, ora não, ela oferece risco de lesão. Ela tem acarreado ali a sua caráter de potencialidade lesiva. Entendeu, meus amigos? Quando a ineficácia é absoluta, ela não cabe punição nem por tentativa. É exclusão da tipicidade. Não há que se falar em crime. Agora, quando você utiliza uma arma para praticar um homicídio e ela, comprovado pericialmente, ora ela atira, ora ela não, ora dispara, ora não, ela, mesmo que parcialmente, ela oferece ali potencialidade lesiva. Portanto, cabe o reconhecimento pela tentativa de homicídio nesse caso, quando se trata de ineficácia relativa do meio. Correto? Agora passemos à impropriedade absoluta do objeto. Objeto, lembre-se que é a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Eu não quero matar, a minha conduta vai recair sobre a vida dele. Exemplo, eu quero matar ciclano, chego lá, ele está dormindo numa rede, e pego e efetuo disparos, mas na verdade ele já estava morto. Por quê? Um desafeto dele, anteriormente à minha visita, foi lá e colocou veneno no suco dele, ele tomou, para dar uma relaxada depois na rede. E com isso ele veio a falecer. Quando foi para o delegado de polícia, que foi fazer a perícia cronotanatoscópica, eles descobrem que a morte não foi em decorrência dos disparos que fulano praticou, mas sim em decorrência do veneno que o seu amigo anteriormente ofereceu a ele. Crime impossível. Não tem como você disparar e matar uma pessoa que já estava morta. Não tem como matar um morto. Isso é óbvio, né? E, como já dissemos, a natureza jurídica. Quando eu digo natureza jurídica, meus amigos, eu quero dizer o que é aquele instituto. Para que serve? Ele é uma causa de exclusão de tipicidade. Ou seja, quer dizer que não é crime. Correto? Gostaria de dividir com vocês a respeito de 3 teorias que tratam acerca do crime impossível. Nós temos a teoria subjetiva, nós temos a teoria objetiva pura e nós temos a teoria objetiva temperada. A teoria subjetiva, ela leva em consideração aquilo que está na intenção do agente, aquilo que está na psiquez do agente, aquilo que ele desejava. Independente dele ter pego uma arma que era totalmente inapta a praticar o resultado morte, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Não há que se falar em exclusão de crime com base nessa teoria subjetiva, porque ela entende que o que vale, o que deve prevalecer, o que deve ser levado em consideração é tão somente a intenção do agente, é o dolo que o agente tinha na sua psiquez, que era a intenção de matar. Animus necandi, dolo de matar. Para essa teoria, independente da arma estar em boas condições, apta ou inapta, ele vai responder por tentativa de homicídio, tão somente. Cabe ressaltar que essa teoria não é adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Passemos à teoria objetiva pura. Para a teoria objetiva pura, seja a ineficácia absoluta do meio ou ineficácia relativa do meio, ou impropriedade absoluta do objeto, ou impropriedade relativa do objeto, sejam elas absolutas ou relativas, não há que se falar em crime. Portanto, aplica-se a regra da exclusão da tipicidade, conforme prevê o artigo 17 do Código Penal, o crime impossível. Essa teoria também, meus amigos, não é adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Vejamos a última teoria que é adotada pelo nosso Código Penal, que é a teoria objetiva temperada. Esta visa o seguinte:
Quando se tratar de uma ineficácia absoluta ou impropriedade absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, não há que se falar em crime. Aplica-se, reconhece o crime possível e, portanto, como consequência, a exclusão da tipicidade. Não havendo que se falar em crime. Só que essa teoria objetiva temperada, quando se tratar de ineficácia relativa do meio ou impropriedade relativa do objeto, aí nesses casos há de se reconhecer a tentativa nos casos concretos. O exemplo que eu dei da arma que estava apta parcialmente, ora ela disparava, ora não. Nesse caso, como ela oferece uma potencialidade lesiva, segundo a teoria objetiva temperada, há de se reconhecer a tentativa de homicídio nesse caso. Meus amigos, eu espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha de alguma forma contribuído para o estudo de vocês. E qualquer dúvida, eu estarei postando esses vídeos lá na minha página WR Advocacia Especializada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comente abaixo do vídeo, que eu, junto com vocês, buscaremos as soluções e a resolução de nossas dúvidas. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.